Meus irmãos, a paz do Senhor, você está no canal EBD e você, um canal feito para você que ama estudar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para darmos continuidade às lições bíblicas da classe de jovens, editora CPAD. Hoje a lição de número 8, a batalha contra Ai. Vamos ver nesta lição como se deu aquela batalha, qual foi o processo, o que aconteceu. E hoje nós estamos aqui para discutir sobre isso e as lições que isso traz para a nossa vida. Esta lição de número 8, a batalha contra Ai, está dentro da temática do trimestre nós estamos estudando o livro de Josué, Tempos de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Essa é a temática do trimestre e o livro tema é o livro de Josué. O texto do dia está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Um versículo muito conhecido que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Essa é a promessa no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A síntese da nossa lição diz: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota contra Ai. O texto da lição está baseado em Josué, capítulo 7, versículo de 1 ao versículo 11. A nossa lição tem três tópicos. O primeiro tópico é a derrota em Ai, o segundo tópico é o motivo da derrota e o terceiro tópico é Deus entrega a cidade de Ai. No tópico primeiro, a derrota em Ai, nós vamos ver o perigo do pecado, o pecado de Acã e uma derrota. São três subtópicos dentro desse tópico. Antes de nós iniciarmos o tópico, é bom nós dizermos o seguinte: estamos aqui já no capítulo 7 de Josué, após a derrota da cidade de Jericó, quando os muros caíram e a cidade foi tomada pelos hebreus. Aquela cidade que era considerada uma cidade fortificada, foi entregue na mão de Josué e do povo de Israel. Depois, um segundo passo agora seria tomar a cidade de Ai, uma cidade que controlava as rotas norte e sul e que precisava ser tomada. Então Josué envia alguns espias para observar a cidade e quando eles trouxeram o relatório, disseram que a cidade era uma cidade não tão grande, que o exército não era tão numeroso e que não precisava fatigar todo o povo ou todos os soldados, que tirasse um certo número que seria suficiente para garantir a vitória. Entretanto, a gente observa, lendo o capítulo 7, que é o capítulo que é o texto da nossa leitura bíblica em classe, nós vamos observar que após Josué tomar o relatório dos espias, ele não buscou o Senhor. Ele tomou aquele relatório, baseou-se naquele relatório e fez conforme os espias haviam orientado. Entretanto, irmão, a derrota aconteceu. Aconteceu porque havia em Israel pecado oculto, que o texto vai chamar de anátema. Deus havia orientado que Israel queimasse toda a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade consagrada a Deus para a destruição. Por isso que era chamado de anátema, porque o fim seria a destruição perante o Senhor. Ninguém poderia tomar nada. Mas alguém resolveu tomar alguma coisa escondido ali e trouxe um grande prejuízo para a nação de Israel. Derrotas vieram à frente. E a maior lição que nós temos desta lição ou deste episódio, é que pecado oculto só traz derrota. Mostra o quanto o pecado é destruidor na vida daquele que oculta. O pecado de Acã não só prejudicou somente ele e a sua família, mas prejudicou a nação como um todo. E a gente fica se perguntando como é que o pecado de um homem poderia atingir toda a nação. Era porque Deus olhava para Israel, olhava para o povo como um só homem. Eles eram irmãos. Portanto, o que um cometia perante o Senhor afetava toda a comunidade. Isso já nos traz uma lição muito importante. Nós vamos entrar aqui na lição com calma, mas a gente precisa entender que às vezes aquilo que se faz de errado não alcança só ou não nos atinge a nós somente.
às vezes atinge quem está à nossa volta e quem de alguma forma tem alguma relação conosco. O pecado é devastador. Nós podemos muitas vezes, o pecado é exatamente como diz aquele antigo adágio, né, que dizia que quem planta vento, colhe tempestade. Às vezes nós não temos noção das consequências do pecado. Então observamos o perigo do pecado na vida de um homem. Esse pecado, como já disse, Acã, que era um daqueles que invadiram Jericó, né, tomou consigo uma capa babilônica, algumas barras de prata, uma barra de ouro e escondeu consigo, mesmo sabendo da orientação de que tudo aquilo deveria ser queimado, era anátema, ou seja, estava debaixo de maldição, e quem tomasse aquilo seria considerado maldito, porque havia tomado do que era maldição, do que estava consagrado a Deus para a destruição. E por causa desse pecado de Acã, a derrota de Israel perante uma cidade muito menor do que Jericó foi certa, porque havia pecado oculto no meio do povo. E Josué não buscou o Senhor, que se ele tivesse buscado ao Senhor, já que a derrota foi por causa do pecado oculto, o Senhor teria revelado a ele que havia pecado oculto no meio do povo. E com certeza ele não teria enviado os soldados para a derrota. Veja que soldados morreram por causa do pecado oculto de Acã. O tópico 2 diz o motivo da derrota. O motivo da derrota não foi outro senão o pecado de Acã, como já dito. E tendo sido derrotado pelos soldados de Ai, que era um exército não tão grande, mas que porque o povo havia pecado diante do Senhor, no caso Acã, mas o Senhor considerou o povo, o Senhor não os ajudou na batalha e a derrota foi certa. Isso mostra para nós que Josué julgou que a cidade era pequena e que não precisava enviar todos os soldados e que poucos soldados dariam conta do recado. Entretanto, a lição que fica para nós ainda que as coisas pareçam insignificantes em nossa vida, ou que se algo que vá fazer se julgue pequeno, sempre é bom e é sábio buscar uma orientação em Deus. Orar a Deus, perguntar a Deus se Deus quer isso. Orar a Deus se Deus quer que façamos aquilo. Às vezes tem coisas que a gente julga assim, que são coisas grandes, que a gente considera uma coisa importante, a gente vai buscar a Deus. E as coisas que a gente considera insignificantes, a gente acha que não precisa orar a Deus, que não precisa buscar a direção de Deus, que a gente dá conta de fazer. Talvez esse foi o erro de Josué, em não ter buscado a direção de Deus. Que se assim fizesse, Deus havia dito a ele: Josué, não vai, que a derrota será certa, há pecado. Tira primeiro o pecado, depois encaminha o povo para a batalha. Mas Josué resolveu dar ordem para a batalha, mesmo sem ter buscado a direção de Deus, e não deu outra derrota. E Josué depois se lança diante do Senhor com todos os anciãos, joga cinza na cabeça, rasga suas vestes, se humilha perante a arca de Deus, para tentar entender, porque como é que eles haviam derrotado uma cidade como Jericó, fortificado, e são derrotados perante uma cidade que é muito menor. Josué ficou sem entender, então ele vai buscar a Deus. E a resposta de Deus para ele foi: Israel pecou. O que Deus estava dizendo Josué, se há pecado, não há minha presença, não há minha ajuda, e a derrota é certa. Josué entendeu isso. E aí Deus diz a Josué: te levanta, Josué. E olha que quando Josué vai buscar a Deus, irmãos, ele faz uma oração de murmurador. Porque ele diz: Senhor, tomara nós tivéssemos ficado lá do outro lado do Jordão, estávamos muito bem lá, o Senhor nos fez atravessar e agora nos entrega na mão dos amorreus. Aí o Senhor diz para ele: Josué, a culpa não é minha, a culpa é do povo, há pecado oculto, há pecado no meio do povo, há anátema, e se há anátema, não há a minha presença, não há a minha ajuda, não há meu socorro, não há a minha intervenção. Isso nos ensina uma lição muito
muito importante, muito importante. Esconder as coisas dos homens, porque de Deus ninguém esconde, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Segundo, Deus está sempre irado contra o pecado. A ira de Deus se manifesta de imediato contra o pecado. Ainda que as consequências do pecado a pessoa possa experimentar depois, entretanto, Deus já fica de imediato indignado contra o pecado praticado. Não acontece aquilo que muitas vezes nós somos tentados a pensar, que Deus não liga para aquilo porque era um pecadinho, uma coisa qualquer, era só uma mentirinha, né? Que Deus não dá atenção para isso, quando na verdade, diante de Deus não há pecadinho, não há pecadão. O que acontece é que existem consequências diferentes, mas todos os pecados são vistos por Deus da mesma forma. Todos são repulsivos diante de Deus. E Deus diz a Josué, né, Deus dá uma estratégia para ele, coloca a família, traz todo o povo, escolhe por família, vai escolhendo lá, até que vai chegar aonde eu vou te dizer aonde está o pecado. E assim Josué fez, reuniu todo o povo, e aí se verificou, a Bíblia não fala exatamente qual foi o método que Josué usou para identificar a família onde estava o pecado, depois para identificar, né, tribo, para identificar a pessoa. A Bíblia não fala nada disso, mas houve uma maneira de identificar. A gente pode julgar que talvez tenha sido usado até Urim e Tumim, que eram duas pedras que o sacerdote trazia no peitoral e que eram lançadas essas pedras como se fossem dardos, né, para verificar a vontade de Deus. E assim Deus ia manifestando a sua vontade e apontando o caminho. A gente pode verificar também isso, que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando foi se escolher o apóstolo para substituir Judas, também a escolha se deu por intermédio de sorte. Ninguém sabe como era o método usado, mas que Deus escolhia por aquele método. E assim aconteceu com Josué, até que a sorte caiu sobre Acã, que era da tribo de Judá. E aí Josué interpela Acã e diz: Acã, confessa o teu pecado, dá glória a Deus, né? Diz o que foi que tu fizeste. E aí Acã não teve outra coisa a fazer, uma vez que já tinha sido apontado pelo Senhor, ele confessou a Josué que não suportou, ele não conseguiu se conter diante de todo aquele despojo de Jericó sendo queimado, destruído, e entender que aquilo era um desperdício e que achou que deveria pegar uma parte daquilo. E escondeu na sua tenda, e assim Josué enviou soldados e que encontraram exatamente como Acã havia dito. E o final é desastroso. Acã e toda a sua família é levada para fora do arraial, são apedrejados e são mortos. Alguém talvez pudesse ficar pensando, como é que toda a família deveria pagar por um pecado de um só homem? É porque do ponto de vista bíblico, principalmente pais, como eu sou, do ponto de vista bíblico, toda a minha família está debaixo da minha responsabilidade. Aquilo que eu venha a fazer, que seja pecado diante de Deus, os meus filhos, a minha esposa, podem sofrer por aquilo que eu fiz. Por quê? Porque eles estão debaixo da minha responsabilidade diante de Deus. Diante de Deus, eu sou responsável pela minha família. Às vezes você que é jovem pode dizer assim, mas eu não tenho ninguém sob a minha responsabilidade. Mas nunca esqueça que o pecado ele é destrutivo para todos os lados, para cima, para baixo, para o lado. Então pode ser que ainda que você não tenha, por exemplo, filhos, entretanto, você tem irmãos, tem pais, né, que podem acabar sofrendo a consequência do seu ato. Porque o pecado não tem uma só direção, o pecado destrói em todas as direções. E é isso que nós devemos ter em mente. E Acã acabou pagando pelo seu pecado. Aí cumpriu-se aquilo que diz o capítulo 6 de Romanos, que o salário do pecado é a morte. Acã
foi morto como exemplo, e porque a lei assim dizia, que alguém que cometesse um anátema diante de Deus deveria ser apedrejado, deveria ser morto. E aquilo gerou um temor muito grande na nação, que entenderam que Deus deve ser levado a sério e que a sua palavra deve ser cumprida em todos os seus ditames. Do contrário, o transgressor sofreria a consequência. A vitória só vem se houver obediência à palavra de Deus, se houver obediência ao Senhor. Se houver desobediência, a derrota, a destruição, o caos é certo. Tópico 3. Deus entrega a cidade de Ai. Veja, após haver resolvido essa situação, Deus então dá uma orientação a Josué. Josué, não fica triste não. Já que você fez o que tinha que ser feito, tirou o pecado do meio do povo, então eu vou entregar a cidade nas suas mãos. E Deus deu a estratégia para Josué. Lembre-se que a estratégia para vencer a cidade de Jericó também foi o Senhor que deu. E agora Deus mais uma vez manifesta a sua vontade e diz, olha, faz dessa forma, dessa forma. A estratégia foi o seguinte, Josué deveria sair com um grupo diante da cidade de Ai, e quando os soldados de Ai vissem o grupo que estava com Josué, sairiam contra eles para a batalha. E aí, Josué deveria bater em retirada, como se estivesse com medo deles, fugindo deles. E eles se sentiriam como os grandes vitoriosos e perseguiriam o povo que estava com Josué, ou o grupo que estava com Josué. Os demais que estavam escondidos à direita e por trás da cidade, quando todo o exército saísse da cidade, então esses que estavam escondidos deveriam tomar a cidade e queimar a cidade. Quando os homens de Ai perceberam que olharam para trás, que viram a cidade queimada, eles entenderam que tinham caído numa emboscada e que não havia escape, a derrota era certa. E de fato isso aconteceu, não deu outra. Aí Josué venceu a cidade de Ai, seus soldados, seu exército, tomou o rei vivo, enforcou o rei e assim declarou a derrota da cidade de Ai. A vitória de Israel estava garantida agora, porque agora eles haviam tomado a atitude correta. Josué havia buscado o Senhor primeiro, ainda que ele buscou para saber o que havia acontecido na primeira derrota, mas pelo fato de estar diante do Senhor, o Senhor disse para ele por que haviam sido derrotados, porque o Senhor estava indignado com o povo e o que eles deveriam fazer para obter a vitória. Saber de Deus o que devemos nós fazermos para termos vitórias em nossa vida, tanto na nossa vida profissional, seja na nossa vida estudantil, seja em qualquer área de nossa vida, a orientação de Deus é de suma importância para que tenhamos sucesso em todas as coisas e não sejamos nós vítimas das consequências dos nossos pecados, mas que possamos vencê-los todos em nome de Jesus e sempre buscar de Deus a direção. É necessário, meus irmãos, que constantemente nós estejamos perguntando a Deus como está a nossa vida diante dele, para que não venhamos a nós a conviver com algum pecado, com alguma atitude, com alguma coisa que desagrade a Deus. Porque aí às vezes as coisas não dão certo, não passa no Enem, não passa num concurso, perde o emprego. Às vezes a gente fica sem entender. Buscar a Deus para saber o que há de errado em nossa vida e que isso aconteceu. Eu não estou dizendo que todas as vezes que isso acontece são consequências de algum pecado na vida. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes essa é a lição, o ensino geral que a lição nos apresenta, é que muitas vezes, muitas derrotas em nossa vida estão atrelados a alguma coisa que há em nossa vida que desagrada ao Senhor. E pecado oculto sempre foi e sempre será na vida do cristão o seu maior adversário. Esconder as coisas. O provérbio diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Do contrário, o texto está dizendo, se eu não confessar, não há como deixar. E se eu não posso deixar,
então haverá derrota e não mais vitória. Depois da vitória garantida, só restou a Josué celebrar o Senhor. Então Josué fez um culto ao Senhor, levantou o altar, leu o livro da lei, eles celebraram ao Senhor, ouviram a palavra de Deus e assim puderam reconhecer que seguir as orientações e a palavra de Deus, o conserto de Deus, se estivesse em seus corações, certamente sempre teriam vitória. E o povo entendeu isso. Amém, meus irmãos? Por isso, essa lição de Josué sobre essa derrota que ele teve primeiramente na cidade de Ai, mas depois obteve vitória, é de suma importância para nós meditarmos nela, entendermos tudo que aconteceu e vermos que grande lição para a nossa vida. Confessemos os nossos pecados, como disse João na sua primeira carta, porque Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar e purificar de toda iniquidade. Se você gostou desse rápido comentário, eu gostaria de pedir a você que você se inscrevesse no canal, que você desse um like e que você acionasse o sininho. Assim, isso iria nos incentivar a continuar fazendo esses vídeos de comentários da lição que possa ajudar você na compreensão da lição.